De volta, nobres alunos, para a segunda parte da aula do domingo, hoje, dia 13 de setembro de 2020, CEPEP, Disciplina de Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional, professor Eric Brasil, turma Itapipoca 19, Eletrotécnica, os melhores. Estávamos traçando alguns exemplos, né? O exemplo que eu falava de um cidadão ético era o exemplo de Siddhartha Gautama. Siddhartha decidiu, então, algo inusitado, algo espantoso para alguém na sua condição. Quem era Siddhartha? Era um príncipe, filho de um rei. Tinha tudo que a matéria pode oferecer, tudo que o dinheiro ou que alguém pode buscar para a satisfação dos seus próprios desejos e sentidos. Faltava algo. E esse algo, o Siddhartha percebeu que não poderia encontrar no palácio. Deveria encontrar no mundo exterior. Então, ele toma uma atitude considerada até radical por alguns. Siddhartha vai embora do palácio. Ele foge do palácio. Deixa tudo para trás. Suas roupas de seda, seus banquetes, seus servos, sua equipe médica, seus soldados, até mesmo a sua mulher e seu filho ele deixa. Deixa seu pai e vai para o mundo. Com qual objetivo? O objetivo de Siddhartha era encontrar uma solução para as mazelas do mundo, já que ele não podia fazer isso na condição de príncipe, porque mesmo sendo um príncipe, ele era um escravo, prisioneiro de seu pai no palácio. Ele vivia numa gaiola de ouro, ele tinha tudo, mas ele não tinha liberdade, mas ele não poderia ajudar as pessoas. E ele fez um sacrifício, ele sabia que a sua esposa e filhos seriam bem cuidados pelo seu pai, mas ele deixa tudo para trás. Praticamente vai embora só com a roupa do corpo. E o seu pai ficou desesperado, mandou procurá-lo, mas ele se escondeu, não se permitiu encontrar. Siddhartha agora passava fome, sentia frio, era um sem-teto, um desabrigado. Siddhartha agora podia adoecer. Siddhartha agora estava exposto às mesmas mazelas daquelas pessoas humildes que ele tinha conhecido. A diferença é que ele estava redescobrindo o mundo aos 29 anos de idade. Como buscar uma solução para as mazelas, os problemas da humanidade? Siddhartha descobriu que existia uma coisa que era a sabedoria suprema que um ser humano muito dedicado, muito disciplinado, poderia alcançar. E ele acreditava que, tendo acesso à sabedoria suprema, ele poderia encontrar soluções para as mazelas do mundo. O nome dessa sabedoria era estado de Buda ou Nirvana, ou iluminação. Através da disciplina, do jejum, da meditação,
da concentração e do estilo de vida próprio, o ser humano poderia alcançar essa categoria. Mas ele não sabia como fazer, então ele foi buscar ajuda. Ele conheceu alguns monges que o ensinaram a meditação. Ele passou a praticar muita disciplina. Ele passou a desenvolver sua sensibilidade. Ele passou a trabalhar o seu caráter. Ele passou a praticar o jejum. Quase morreu por causa disso. Essas estatuetas que mostram o Buda bem gordinho, não era ele não, viu? Isso é outro Buda. Porque o Buda original era bem magrinho, porque ele passava fome. E em várias situações ele quase morreu. Teve uma situação onde ele só não morreu porque uma mulher chegou e deu um copo de leite para ele. Mas Siddhartha era disciplinado. Com o tempo, ele foi acumulando conhecimento, técnicas, boa vontade. E para resumir a história, porque é longa, ele ainda não tinha conseguido atingir o Nirvana depois de muito tempo. Então, um belo dia, ele sentou embaixo de uma árvore e disse: só saio daqui quando atingir o Nirvana, ou morrerei. E Siddhartha passa muitos dias meditando embaixo dessa árvore, até que finalmente a iluminação chega até ele. Ele atinge o estado de Buda. O estado de Buda é uma espécie de revelação, de estado de lucidez e de sabedoria sublime que um ser humano pode alcançar através de um processo que não é nada fácil. Siddhartha agora era um homem muito sábio, iluminado. E ele percebeu coisas importantes. Ele percebeu que o estilo de vida que ele levava antes, num palácio, com muita ostentação, era errado. O ser humano não foi feito para viver somente em grandes banquetes, esbanjando tudo, vestindo roupas de seda e sendo bajulado. Isso é um extremo. Essa ostentação não faz bem ao caráter humano. Por outro lado, Siddhartha percebeu que aquele seu estilo de vida de miséria também era errado. O ser humano não foi feito para viver na miséria, para viver passando fome, para viver desabrigado, para viver exposto à doença e às mazelas. Não. O ser humano foi feito para viver com dignidade, para viver com moderação, para viver com equilíbrio. Ninguém precisa de um banquete, mas todo mundo tem direito a uma refeição decente. Ninguém precisa de um palácio, mas todo mundo tem direito a uma moradia digna. Ninguém precisa de roupas de seda, mas todo mundo tem direito à vestimenta. Dessa forma, Siddhartha descobriu que
as mazelas do mundo, a maior parte das mazelas do mundo eram provocadas por conta do desequilíbrio entre a riqueza e a pobreza, entre aqueles que ostentam e aqueles que estão na miséria. E que o mundo tem recursos, alimentos e condições para prover a todos os seus habitantes. O problema é que, por conta do egoísmo, da vaidade, da luxúria e de outros pecados capitais, o ser humano acaba concentrando essas riquezas e condições e não partilhando com o outro. E acaba valorizando muito as coisas exteriores, não dá valor às coisas interiores. Por exemplo, Siddhartha tinha tudo materialmente, mas não tinha liberdade. E ele descobre que o caminho correto do ser humano não é a ostentação, mas tampouco é a miséria, não. A coisa correta para o verdadeiro homem, para o verdadeiro cidadão ético, é o caminho do meio. Nem ostentação, nem miséria, mas sim um equilíbrio da dignidade. E Siddhartha ficou muito conhecido com essas palavras, com esses ensinamentos. Ele passou a ter muitos seguidores, muitos discípulos. E como ele tinha atingido a sabedoria, o nirvana, o estado de Buda, ele foi chamado de Buda, o Iluminado. E uma doutrina foi fundada, o budismo. O budismo não é exatamente uma religião, é uma doutrina de ideias que buscam a melhoria ética do caráter humano. Eles chamam isso de revolução, de transformação humana. Então, Siddhartha e os seus seguidores passaram a ensinar o budismo pela Índia. Mas essa doutrina começou a incomodar os poderosos, os reis, os príncipes, os governantes, que não queriam abrir mão do seu poder, da sua riqueza, do seu dinheiro, e se sentiram incomodados com aquela doutrina que pregava a igualdade, que pregava o equilíbrio, que era contra a ostentação, e começaram a perseguir Siddhartha e os seus seguidores. O budismo foi perseguido na Índia. E por isso os budistas tiveram que fugir para outro país. Eles fugiram para a China. O budismo se espalhou pela Índia. Conforme eles fugiam, eles iam espalhando as suas ideias, né? E aí eles fugiram para a China, que também é um grande país, muito populoso. E lá na China, eles foram espalhando a sua doutrina. Só que, mais uma vez, incomodaram os poderosos. Os príncipes, governantes chineses. Naquela época, a China não era um país, era também uma região com muitos reinos, né? Aquelas pessoas poderosas ficaram incomodadas com uma doutrina que vinha ajudar os pobres, os mais humildes, os mais carentes, trazer informação, iluminação, e combatia a ostentação, o desequilíbrio de forças. Mais uma vez, Siddhartha e os seus seguidores foram perseguidos. Mas o curioso é que, na fuga, eles sempre ensinavam cada vez mais gente. O budismo cada vez se espalhava mais. Se espalhou pela Índia, se espalhou agora pela China. E eles tiveram que fugir para outro país. Eles foram para a Coreia. Naquela época não existia Coreia do Norte, Coreia do Sul. Era uma coisa só, uma região só. E lá na Coreia, eles começaram a ensinar o povo sobre essa doutrina de equilíbrio, de justiça,
da não ostentação. E o povo começou a gostar. Mas os poderosos não. Então, os governantes coreanos começaram a perseguir o Siddhartha e os seus seguidores. E eles tiveram que fugir de novo. E a cada cidade que eles fugiam, para cada região que eles fugiam, o budismo se espalhava mais. A doutrina ganhava mais espaço. E eles tiveram que fugir para outro país. Eles tiveram que fugir para o Japão. E chegando no Japão, eles ensinaram ao povo japonês a doutrina do budismo, né? Do equilíbrio, da iluminação, da partilha, da ética, do entendimento. Só que, mais uma vez, os poderosos japoneses não acharam interessante a doutrina que questionava o seu poder, que questionava a sua ostentação, que questionava a sua autoridade, e começaram a perseguir os budistas. E a cada cidade, a cada localidade que os budistas tinham que chegar e fugir, o budismo se espalhava. A essa altura, Siddhartha já tinha falecido, mas ele deixou seguidores. E do Japão, o budismo se espalhou pelo mundo. Hoje, senhores, existe budismo no mundo inteiro, em muitos países, inclusive no Brasil. Essa história começou há 3.000 anos atrás. Por um cidadão chamado Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado. Existem outros Budas. Essa história não é sobre religião, essa história não é sobre uma doutrina, essa história é sobre ética. Ética, o que é mesmo? Conjunto de valores universais imutáveis. Então, há 3.000 anos atrás, o Siddhartha ele falou sobre equilíbrio, sobre não ostentação, sobre o combate à miséria. Ele falou de coisas universais. Por que o budismo é universal? Ou as ideias do Siddhartha são universais? Porque podem ser aplicadas no mundo todo. De caráter imutável, no sentido de que 3.000 anos depois, elas podem ser aqui faladas. Sobreviveram à prova do tempo, sobreviveram à prova geográfica, sobreviveram à prova cultural. Siddhartha Gautama viveu no Brasil? Não, ele viveu na Índia. Siddhartha Gautama viveu no século XXI? Não, ele viveu há 3.000 anos atrás. Siddhartha Gautama falava língua portuguesa? Não, falava sânscrito, uma língua morta, que não é falada mais hoje. Siddhartha Gautama tinha os costumes brasileiros? Não, os costumes dele eram muito diferentes. Ainda assim, estamos aqui falando dele, da sua doutrina, das suas ideias, e falamos com respeito, porque ele foi um homem importante que ajudou milhares de pessoas. Siddhartha falou sobre ética. Esse é o caráter universal e imutável da ética. Sobrevive à prova do tempo. Sobrevive à mudança de lugar. O budismo pode ser falado na Índia, pode ser falado na China, pode ser falado no Japão, na Coreia, no mundo. E não se trata de uma religião necessariamente, só de uma doutrina. E prega o bem, a igualdade, a fraternidade, a partilha, o amor. Curiosamente, as ideias de Siddhartha Gautama se parecem muito com as ideias de um conhecido nosso, chamado Jesus de Nazaré. Por que se parece? Porque Jesus falou sobre ética. Porque Siddhartha falou sobre ética. Quem fala sobre ética se parece. É diferente de moral.
Conceito de moral. Conjunto de valores sociais mutáveis. A moral muda com o tempo, com o lugar e com a cultura. Tem a ver com hábitos, com costumes e com o comportamento social. Antes de iniciar essa aula de hoje, eu estava vendo na internet uma manchete, uma notícia de que uma determinada cantora, talvez aqui alguém conheça, não vou citar o nome, mas ela fez um comentário que ofendeu homossexuais. E aí estão dizendo que ela pode ser responsabilizada por isso. O comentário que ela fez associava a homossexualidade à AIDS. E ela pode ser punida, ela pode ser responsabilizada porque falou sobre isso. Ela pode ser enquadrada numa conduta chamada homofóbica. Se fosse há 20 anos atrás, não dava em nada. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não havia nenhum tipo de sistema que condenasse ou mesmo criticasse diretamente uma atitude que hoje nós chamamos de homofóbica. O que é isso? Moral. A moral brasileira, a moral da sociedade brasileira, que antes condenava práticas de gênero diferentes das convencionais, hoje tolera e, em algumas medidas, respeita. O que é isso? Moral. A moral da sociedade se altera. É claro que são temas polêmicos, porque muitos desses temas ferem ou atingem as ideias que nós defendemos, acreditamos. Mas, como estamos agora no século do conhecimento e de uma abertura maior, nós precisamos compreender e nós precisamos, de alguma forma, conviver com práticas que não necessariamente concordamos. A questão da sexualidade, por exemplo, é uma questão de foro íntimo, mas ela tem sido tratada como se fosse uma questão de Estado, uma questão relacionada não com a vontade ou com a escolha do indivíduo, mas sim com uma coisa que deveria ser posta pela própria sociedade, pela própria lei ou pelo próprio Estado. Não é um tema fácil de ser discutido, mas tem a ver com moral. Uma coisa curiosa é que nas sociedades judaica, cristã e muçulmana, a homossexualidade e a prática de outras ações de gênero, porque não se trata mais só de falar da relação que seria, né, de homem e mulher, homem, mulher com mulher, não. Hoje se fala de gênero de uma maneira muito mais ampla e, às vezes, escandalosa para alguns. É uma questão moral. A sociedade judaica, a sociedade cristã e a sociedade muçulmana não toleram ou não toleram com facilidade essas práticas. Mas outras sociedades toleram. Por exemplo, se você observar a sociedade grega, principalmente a sociedade grega antiga, eles toleravam essas práticas. A sociedade romana antiga
tolerava essas práticas. Outras sociedades também. Quando falamos sobre isso, estamos falando de moral. Porque muda, porque se altera. E isso tem uma relação direta com a cultura, com os hábitos e com a maneira dos povos se organizarem. Um exemplo bem escandaloso que nos choca pra caramba é o seguinte: os antigos espartanos, guerreiros poderosos, retratados em filmes famosos, eles só poderiam conhecer uma mulher a partir dos 40 anos de idade. Nenhum homem espartano poderia ter uma mulher antes dos 40 anos de idade. E o curioso é que a maioria morria antes disso, porque eles eram guerreiros, né? No campo de batalha, então a média de vida deles era 30 anos. Então o cara morria sem conhecer uma mulher. A prática deles era essa. Somente aos 40 anos ele poderia se casar e aí gerar filhos e tudo mais. Então era muito comum entre os espartanos relacionamentos entre homens. Isso causa estranheza na nossa sociedade de hoje, mas para eles isso era uma prática aceitável diante dessa imposição, dessa condição cultural que eles viviam. Existem também outras questões morais. Hoje nós nos chocamos com a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, por assim dizer. São temas difíceis, principalmente numa sociedade cristã, judaica ou muçulmana. São temas muito difíceis. Uma sociedade politeísta teria mais facilidade em discutir essas questões. Mas, assim, não para por aí. A moral da humanidade pode mudar a pontos extremos. Já ouviram falar da clonagem? Clones humanos são possíveis? É um dilema ético, não é? Mas também é um dilema moral. Eu, como ser humano, posso, entre aspas, brincar de Deus e produzir outro ser humano por uma via artificial? Eu posso produzir não um filho, mas sim um irmão, uma cópia perfeita, um clone? E se eu fizer isso? Eu vou atingir a moral daquela sociedade? Eu vou colocar a ética no limite? Até que ponto eu posso fazer isso? Se eu puder clonar apenas o coração, um pulmão ou um rim, ou um fígado, para fazer um transplante numa pessoa que precisa, tudo bem. Mas se eu clonar o ser humano completo? São dilemas, não é? Isso prova que a moral humana, ela não apenas mudou, como ela vai continuar mudando e trazendo novas polêmicas. Hoje, você pode muito bem dizer, o certo é homem e mulher. Aí alguém chega e diz, não, mas pode ter a relação de mulher com mulher, homem com homem. Aí alguém no futuro vai chegar e vai dizer assim, não, não precisa de nada disso. Nem homem com mulher, nem mulher com mulher, nem homem com homem. Agora o indivíduo é sozinho. Você vive só. E quando chegar a determinada idade, você vai no laboratório, tira uma amostra do seu próprio DNA e faz um clone, que você chama de filho, mas ele não é um filho, é uma cópia sua. E aí você perpetua a sua própria vida, o seu próprio estilo de vida, as suas próprias ideias naquele clone, como se você fosse imortal. É polêmico, não é? Mas essas questões têm a ver com ética, têm a ver com moral também. Bom,
E o direito? Leis, normas, códigos, regulamentos. O direito regula a vida em sociedade. O direito muda? Muda. Professor, tem alguma coisa que não muda? Tem alguns códigos que eles são bem rígidos. Por exemplo, os 10 mandamentos. É um tipo de lei? É um tipo de código? É. Foi Deus que orientou? Tem gente que acredita que foi. Eu não posso aqui afirmar se foi Deus. Mas o que eu posso dizer é que Moisés disse que foi Deus. Será que foi Moisés que escreveu da própria cabeça, do próprio punho, ou por inspiração? Ou foi o próprio Deus que entregou as tábuas para ele? Nas Escrituras diz que o próprio Deus entregou as tábuas da lei. Mas a própria Escritura também diz que Moisés, com raiva do povo, quebrou as tábuas. Então, as tábuas que sobreviveram não foram as que Deus entregou. Foram as que Moisés depois escreveu. E será que ele lembrou como era cada um desses mandamentos corretamente? Não fez nenhuma alteração, né? Quer dizer, é outro assunto polêmico também, né, para a gente discutir. O legal é ter a mente aberta, tá certo? Aí alguns dizem que Moisés encerrou as tábuas e guardou dentro da Arca da Aliança. Cadê a Arca da Aliança? Alguns dizem que ela existe ainda, alguns dizem que ela foi perdida em batalha, alguns dizem que ela foi destruída. Era um símbolo dessa lei, desses mandamentos. Em geral, existem códigos muito fortes, né? Como os 10 mandamentos, como o Código de Hammurabi, e uma lei muito forte do mundo antigo chamada Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Moisés gostava da Lei de Talião, que era a lei que ele conhecia. Ele dizia, a Lei de Talião dizia, né? Moisés seguia essa lei. Se por acaso você é um engenheiro e construiu uma casa e essa casa desabar por um erro de projeto de engenharia, matando o filho do morador, o seu filho também será morto. Essa é a lei de Talião. Se você feriu alguém, você também será ferido. Se você der um tapa em alguém, vai receber um tapa. Se você matou o irmão de alguém, o seu irmão será morto. É uma lei muito dura. É uma lei do mundo antigo. Ela não serve mais para o mundo atual. Porque no mundo atual, se a lei de Talião fosse aplicada, ia terminar todo mundo cego e banguela, né? Olho por olho, dente por dente. Então, todo mundo comete um crime, um delito, uma falha. Então, hoje nós temos leis mais avançadas, como as constituições. Só que as constituições e as leis ordinárias, elas também mudam. Mudam de acordo com a época, com a necessidade. Por exemplo, a Constituição atual brasileira, ela é muito bem escrita, ela é elogiada, inclusive, por muitos juristas internacionais, mas ela é de 1988. Então, ela já é do final dos anos 80, né? Do período da redemocratização brasileira. Do período que nós saímos da ditadura militar, que durou 21 anos, para o período de redemocratização. Então, a Constituição ela tem um caráter democrático. Mas não significa dizer que ela não possa mudar. O Brasil já teve 5 ou 6 constituições diferentes, desde 1822 até aqui. Então, a lei humana ela pode ser mudada. A Constituição Federal pode ser mudada sem ser... Ela pode ser alterada, né? A pergunta melhor é essa. Ela pode ser alterada? Alguém me responde isso. Sem eu precisar de outra Constituição, eu posso chegar no texto constitucional, que são as leis brasileiras, a maior das leis, e mudar? Ou alterar uma parte que eu não concordo mais, ou que não serve mais? Posso ou não posso? Essa pergunta... Quem está respondendo? Roberto? Roberto, você vai me responder isso daqui a 2 minutos, quando a gente voltar para o... Não, professor, pode não.
Pode não? O Ricardo está falando, né? Pois, Ricardo Ricardo. responde. Hein? Ricardo responde, dá 2 minutos. Daqui a 2 minutos, certo?